Nesta lição, vamos estudar sobre um pecado com grande poder destrutivo, o ciúme. Tomaremos como referência a família do patriarca Jacó. Todavia, veremos o ciúme e o seu alcance, isto é, os muitos contextos, bem como as suas consequências. Por fim, apresentaremos o caminho bíblico para vencer este pecado. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, onde comentaremos a revista de adultos, publicada pela CPAD. Eu sou o presbítero e professor Murilo Alencar e hoje o meu objetivo é fazer a exposição da lição de número 3, datada do dia 16 de abril de 2023, cujo título é Ciúme, o mal que prejudica a família. Temos alguns objetivos apontados pelo setor pedagógico da CPAD que precisam ser alcançados mediante a exposição dos tópicos da lição. E eles são, em primeiro lugar, refletir sobre as consequências do favoritismo e do ciúme na família de Jacó. Em segundo lugar, identificar os males que o ciúme provoca nos relacionamentos. E, por fim, compreender que o homem precisa orientar o seu coração pela palavra de Deus e não por suas emoções carnais. O nosso texto áureo nos diz o seguinte: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago, capítulo 3, versículo 16. Na versão NVT, esse mesmo texto está escrito assim: pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo o tipo. Eu fiz um pequeno fluxograma dessa passagem e eu queria que você acompanhasse comigo em tela. O título desse fluxograma pode ser Os Efeitos Negativos da Falsa Sabedoria. E olha a primeira expressão do versículo: pois onde há. Isso aqui indica origem. Tiago está caracterizando a falsa sabedoria. Pois onde há, aí vem inveja, que pode também ser traduzido como ciúmes. Pois onde há inveja, aqui é uma expressão que significa descontentamento ou desejo profundo por aquilo que pertence ao outro. Onde há inveja e, em segundo lugar, rivalidade, que é a característica de quem cria um partido para o seu próprio orgulho. Essa sentença aí do fluxograma, característica de quem cria partido para o seu próprio orgulho, é algo analisado à luz do contexto da própria epístola de Tiago. É alguém que quer se sobressair em relação aos demais, é alguém que quer estar acima dos demais e, para tanto, ele cria um partido para si. Ele se coloca, é uma posição que ele mesmo se coloca. Ele quer ser superior aos outros. Então é um partido criado para o seu próprio orgulho. Aí ele vai dizer, aí há. Né? E aqui nós temos uma sequência de causa e efeito. Pois onde há, aí ele diz, inveja e rivalidade, aí há resultado, confusão. E o que seria confusão? Confusão é a descrição da pessoa de mente dividida e de língua dobre. É uma pessoa instável, que a qualquer momento pode estourar, a qualquer momento pode sumir, a qualquer momento pode desaparecer. Uma pessoa que não tem firmeza. Aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. É uma referência a pecados que dividem, geram conflitos e destroem a comunhão. Olha para mim aqui. É importante a gente não perder de vista e destacar que Tiago está descrevendo situações que ocorrem dentro do ambiente da igreja. Parece que ele está falando aqui de comportamentos que acontecem no mundão, mas ele está repreendendo os irmãos para que esse tipo de comportamento
ele não seja normatizado dentro da igreja. Gente com inveja, gente cheio de rivalidade, porque onde há rivalidade vai ter confusão e toda espécie de males. A igreja é o ambiente onde se deve imperar o amor e a comunhão, e não esse tipo aqui de pecado. Esse texto ele pode muito bem ser aplicado ao assunto da lição como um alerta às famílias. O lar, preste atenção, porque aqui a gente está conectando o texto áureo ao assunto da lição. O lar deve ser um lugar de paz e de harmonia, mas ciúmes ou invejas e brigas podem produzir resultados desastrosos, como suspeitas infundadas, tagarelice prejudicial, calúnias, ultraje, difamação, inimizades, espírito vingativo, obstinação, rebeldia, hipocrisia, dissensões, rixas, favoritismo, opressão e atos violentos. O ciúme é um pecado com alto poder destrutivo porque ele gera outros sentimentos e comportamentos pecaminosos. E nós devemos tomar cuidado. Onde há inveja, ciúme, rivalidade, aí também há resultado, confusão e toda espécie de males. O lar que abre as portas para esse tipo de sentimento pecaminoso também está abrindo as portas para confusão e para demais outros pecados. Antes de fazermos a leitura da verdade prática, eu quero convidar você, aluno da ferramenta EBD, a dar uma olhadinha no fluxograma da leitura bíblica em classe. Tá bom? Às vezes pode passar desapercebido, mas olha esse fluxograma da leitura bíblica em classe e olha o esboço que nós preparamos para vocês aí dentro desse fluxograma, com contexto, com alguns apontamentos aí teológicos. Preste muita atenção, não deixe passar batido quando você estiver olhando os materiais da ferramenta EBD. Lembrando os irmãos que estão nos acompanhando por meio do YouTube, que esse tipo de ferramenta, esse tipo de recurso, ele é exclusivo para alunos da ferramenta EBD. Então, se você está me acompanhando pelo YouTube, você vai fazer algumas coisas. Você vai se inscrever em nosso canal, se ainda não for inscrito, vai ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like e interagir conosco, mas você também vai interagir conosco nos comentários, viu? Mas você também vai conhecer a ferramenta EBD. O link está na descrição deste vídeo. Se você quer ter uma aula de escola dominical mais envolvente, se você quer chegar em classe mais seguro para ministrar o assunto da lição, se você quer fazer a sua escola dominical crescer, a ferramenta EBD é o recurso necessário para você nessas circunstâncias. E o link está na descrição do vídeo. A verdade prática, ela diz o seguinte: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins desta emoção. Como assim o ciúme é uma obra da carne? O ciúme, ele é uma obra da carne porque ele revela falta de confiança, de satisfação em Deus e também gera uma falta também de confiança no amor de Deus por nós. O ciúme, ele pode gerar sentimentos negativos, como inveja, raiva, amargura e ressentimento. E esses sentimentos, eles afetam o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. É por isso que eu vou sempre bater nessa tecla aqui. O ciúme é um pecado com alto poder destrutivo, porque ele abre portas para demais sentimentos pecaminosos e comportamentos também. O ciúme, ele pode ser vencido quando o crente cultiva, por meio da graça de Deus, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins do ciúme, porque ele nos ajuda a cultivar virtudes como amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São virtudes totalmente opostas ao ciúme pecaminoso.
pecaminoso, a obra da carne chamada ciúme. E eu penso que por esta razão o comentarista da lição foi muito feliz na sua exposição dentro da verdade prática. Vamos à exposição dos tópicos da lição. Primeiro tópico, a falha no tratamento dos filhos. E nós temos aí um primeiro subponto que fala sobre a preferência de Jacó. Esse primeiro subponto, ele vai trabalhar o texto que está em Gênesis, capítulo 37, versículo 3 e 4, que diz: Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Não podiam nem dar um bom dia. Veja que a predileção de Jacó por José aqui estava escancarada. E eu chamo sua atenção porque essa verdade que vou citar agora, porque geralmente os filhos, eles tendem a repetir os erros cometidos pelos pais. Veja só, Abraão mentiu a respeito de Sara, dizendo que ela era sua meia-irmã. Gênesis capítulo de... Aliás, dizendo que ela era sua irmã. Gênesis capítulo de número 12, versículo 11 e 12. Mas, irmão Murilo, Abraão de fato não era meio-irmão de Sarai ou de Sara. A mentira não era sobre o laço de sangue. A mentira era sobre o laço matrimonial. Abraão mentiu dizendo que não era casado com Sara. Então ele contou uma meia-verdade. Uma meia-verdade é uma mentira bem contada. E nós olhamos dentro da vida de Isaac, filho de Abraão, a repetição, o espelhamento desse mesmo comportamento pecaminoso. Isaac repetiu o mesmo erro do pai. Gênesis capítulo 26, versículos 6 e 7. O que é que está acontecendo aqui agora em Gênesis 37, olhando para o lar, para a família de Jacó? É a repetição do mesmo erro cometido por seus pais, Isaac e Rebeca. Nós estudamos na lição passada que havia uma predileção por um dos filhos. Isaac amava Esaú, Rebeca amava Jacó. E esse tipo de comportamento, de sentimento, ele foi repetido agora por Jacó. E o texto deixa bem claro, Jacó não escondeu. Ele fez questão de mostrar que amava mais a José, dando-lhe uma túnica de muitas cores. Ficou evidente, os irmãos todos perceberam. Jacó lhe reproduz o mesmo erro dentro de seu lar, mesmo erro cometido pelos seus pais dentro de seu lar. E nós devemos aqui levantar alguns pontos de exortação. Que veja a questão da figura paterna e materna dentro do lar, a responsabilidade que os pais não têm. Porque os filhos estão olhando para vocês. Os filhos estão com um olhar fixo naquilo que vocês dizem, naquilo que vocês falam e naquilo que vocês fazem. E eles provavelmente vão espelhar muito do vosso comportamento. Você já pensou? Nós devemos olhar para essas exortações aqui. Em primeiro lugar, pelo menos 3. Os filhos aprendem com o exemplo dos pais. Os pais são os primeiros modelos de comportamento para os filhos, que tendem a imitar o que veem e o que ouvem em casa. Os filhos olham para o comportamento dos pais. Em segundo lugar, os filhos, eles internalizam as crenças e os valores dos pais. Os pais transmitem aos filhos a sua visão de mundo, a sua forma de pensar e de agir, a sua cultura e a sua religião. Irmão Murilo, por que tem muito filho de crente que se desvia? Muito filho de líder que se desvia. Eu tenho aqui pelo menos 2 pensamentos a respeito disso. Primeiro, o pai é muito crente e não dá brecha a Satanás. Aí o que é que Satanás faz? Tenta atacar os filhos. E atacando os filhos, tenta envergonhar os pais. Tirar a moral dos pais,
que geralmente são líderes na igreja, para que eles exerçam seu ministério com mais dor, com mais lágrima. Às vezes acontece isso, às vezes o irmão é tão crente, a irmã é tão crente, Satanás não acha uma brecha para ferir, mas acha brecha na vida dos filhos. Isso acontece. Às vezes, isso também acontece de filho de crente virar ateu, de filho de crente se desviar, pelo completo oposto. É justamente pelos pais não serem crentes. Na igreja eles são uma bênção, mas em casa não são. Aí os filhos olham para isso, para esse comportamento hipócrita e se desviam da igreja. Se afastam de Deus, se afastam de Jesus. Então nós devemos tomar cuidado com isso aqui também. E, por fim, mais uma exortação. Os filhos, eles sofrem as consequências dos erros dos pais. Como assim? Sofrem as consequências. Eu não creio em maldição hereditária. O pecado dos pais é punido nos filhos. Não creio nisso. Mas existem consequências de ações e atitudes. Por exemplo, os pais podem afetar a vida dos filhos com as suas escolhas e atitudes. Se os pais se divorciam, se eles se envolvem com drogas, se eles abandonam os filhos, se eles são negligentes, se são alguns tipos de comportamentos que afetam diretamente os filhos. Então, os pais, eles têm essa responsabilidade de serem representantes de Deus, de andarem conforme a palavra, de obedecerem primeiro a Deus, para que eles tenham êxito no comportamento, aliás, para que eles tenham êxito na educação dos filhos. No caso aqui de Jacó, nós temos a repetição do pecado de seus pais. Jacó falha miseravelmente na criação de seus filhos. Veremos isso com mais detalhes nos próximos subpontos. Subponto de número 2. O ciúme em meio à preferência. A semente, olha como isso é forte. A semente de discórdia, de ciúme, de inveja, presente no coração dos filhos de Jacó, foi plantada por ele mesmo. Foi o próprio Jacó quem plantou esse tipo de sentimento ruim no coração dos filhos. Quando ele deu a José aquela túnica de várias cores. Aquilo foi o ápice, foi a gota d'água para que os demais filhos, que já não gostavam muito de José pelos seus sonhos, agora o rejeitassem completamente. E o ciúme, ele é um pecado grave. Ele pode causar muitos problemas dentro do lar. Você vai ver aqui que houve muitos problemas. Jacó sofreu muito por essa predileção, porque ele levou os filhos a cometerem outros tipos de pecados. Jacó meio que induziu seus filhos ao descontentamento, ao ciúme, e esse ciúme foi dando lugar a outros tipos de comportamento, a mentira, a ações violentas. Jacó sofreu em decorrência disso. E eu queria dar mais uma advertência aqui aos irmãos, dizendo que nós devemos ter muito cuidado com aquilo que semeamos no coração das outras pessoas. O que é que nós semeamos no coração dos nossos amigos? O que é que nós semeamos no coração dos nossos familiares? O que é que nós semeamos no coração dos irmãos da igreja que estão ali à nossa volta, que temos comunhão com ele? Tem muita gente que faz questão de semear só coisa ruim. Tem muita gente que faz questão de semear ciúme. E olha, irmãos, a semente do ciúme, ela germina com muita facilidade. E a sua colheita, o seu fruto, também, ele cresce, ele se desenvolve muito rápido. Devemos tomar cuidado com aquilo que semeamos no coração das outras pessoas. Porque se semeamos ciúmes no coração de outras pessoas, como não está o nosso coração? Terceiro subponto, a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Os sonhos de José, eles tinham um caráter profético, uma natureza profética, mas seus irmãos entenderam como uma atitude presunçosa e soberba do irmão, praticamente do irmão caçula. Aí, eu fico me perguntando aqui, eu não quero ser repetitivo, sabe, no transcorrer da lição, mas eu fico me perguntando, será se José deveria ter contado os seus sonhos? E aqui a gente está fazendo uma pergunta difícil, porque a Bíblia não nos diz nada se José agiu certo ou se José agiu errado em contar os seus sonhos.
O que é que a gente tem? Aqui a gente tem inferências. Tem pessoas que dizem que era melhor José ter ficado calado. Outras dizem que era necessário que José contasse os seus sonhos para que Deus cumprisse com o seu plano na vida do rapaz. Talvez a gente pode aqui levantar algumas suposições, lembrando, suposições. Talvez José ele tenha contado seus sonhos por inocência. Ele contou por inocência, sem perceber que isso iria provocar o ciúme e o ódio de seus irmãos. Agora, talvez não. Talvez por uma ação de imaturidade, José tenha contado os seus sonhos por orgulho, querendo se exaltar diante de seus irmãos. Ou talvez ele tenha contado seus sonhos por obediência, achando que era o que Deus queria que ele fizesse. Todavia, nós podemos chegar à conclusão que um fato é incontestável. A casa de Jacó já estava inflamada pelo ciúme e pela inveja, e também por rivalidades. E esse ambiente tóxico, ele cega as pessoas espiritualmente. Os ânimos estavam à flor da pele. Contar os sonhos de Deus contribuiu apenas para alimentar o ódio de seus irmãos. Olha o problema aqui desses sentimentos facciosos, desses sentimentos pecaminosos. Quando o ambiente está contaminado por esse tipo de sentimento, não tem espiritualidade não. Não tem visão de Deus no ambiente não. A casa não tem discernimento para as coisas espirituais. Não tem. E isso aqui também se estende para além do ambiente familiar, se estende para o ambiente onde a família de Deus, a igreja, se reúne. Quando a igreja está contaminada por ciúme e por rivalidade, essa igreja perde a visão de Deus. Ela não consegue enxergar os propósitos do céu. Isso é um problema. Nós vamos falar sobre isso aqui no próximo tópico. Nos próximos tópicos, na verdade. Olha aí o tópico de número 2. O ciúme como causa de conflitos. E aqui é mais um tópico de consequências. O subponto 1 do tópico 2 diz a túnica, o símbolo do desprezo. E aqui eu queria novamente levantar um questionamento. Já falei sobre isso aqui, mas deixa eu levantar outra pergunta aqui. O que é que vocês acham? Foi certo Jacó dar a túnica de várias cores a José? Foi certo? Novamente é uma pergunta que não tem uma resposta fácil, ou uma resposta definitiva. Ah, irmão Murilo, é muito fácil, né? É muito fácil. Jacó, ele deu a túnica e ali ele errou porque deu a túnica. Vamos analisar alguns argumentos contras e alguns argumentos a favor? Vamos lá. Primeiro, alguém argumenta argumentos a favor. Alguém argumenta que Jacó deu a túnica a José como uma forma de expressar seu amor, a sua gratidão por ele, pois era o filho de sua velhice, o filho de Raquel, sua esposa amada. Argumento a favor. Aí alguém vai dizer também que Jacó deu a túnica a José como uma forma de reconhecer sua fidelidade e sua obediência que contrastavam com a conduta errada de seus outros filhos. Um bom argumento. Em terceiro lugar, alguém diz que Jacó deu uma túnica a José como uma forma de cooperar com o plano de Deus, que havia dado sonhos a José, que revelavam seu destino de governar sobre seus irmãos e salvar sua família. Mais um argumento aqui, entre aspas, a favor. A gente está levantando aqui hipóteses. Estamos aqui pensando teologicamente. Aí vem o argumento contra. Jacó deu uma túnica a José como uma forma de demonstrar seu favoritismo e sua parcialidade, que eram ações imprudentes diante dos seus outros filhos. Muita gente vai chegar à conclusão, diante desses argumentos, que Jacó agiu até com boa intenção ao dar a túnica a José, mas também com falta de sabedoria e de discernimento, porque ele não poderia prever os problemas que isso causaria para ele mesmo, para José e para os seus filhos. Então ele agiu com boas intenções, mas com falta de sabedoria. Sabe o que é que eu acho? Aqui é a minha opinião.
Estou mostrando aqui vários pontos de vista. São pontos de vista aqui que podem surgir na sua classe. Agora eu vou dar a minha opinião. Eu acho que Jacó, ele não previu os resultados de seu favoritismo, mas ele agiu de forma consciente, ele não foi inocente. Ele deu a túnica justamente para mostrar que amava mais a José do que aos outros. Depois da morte de José, ele deixa essa preferência também bem escancarada por Benjamim. Então, eu acho que ele agiu de forma consciente, mostrando realmente, de fato, predileção, eu acho, meu pensamento, mostrando de fato, a sua predileção, só que ele não previu as consequências dessa atitude imprudente. Então ele vai lá, dá essa túnica de várias cores a José. O assunto da lição não é sobre a túnica de várias cores, não é sobre a trajetória de José até o governo, né? O assunto aqui é ciúme. E a gente vai aqui tentar ficar dentro dessa temática e não devagar, contando a história de José na cova, a história de José na casa de Potifar, a história de José lá Não vamos devagar sobre isso aqui, apesar que eu coloquei algumas coisas aqui dentro do subsídio. O subponto de número 2 diz o seguinte: o ciúme, o agente do conflito familiar. Eu queria que você prestasse atenção aqui nesse subponto 2, porque Jacó, ele cometeu alguns erros como pai que podem ter afetado negativamente seus filhos. E vamos aqui elencá-los, presta atenção. Primeiro erro que eu acredito que Jacó cometeu. Ele enganou seu pai Isaque para receber a bênção da primogenitura que pertencia ao seu irmão gêmeo Esaú, com a ajuda de sua mãe Rebeca. Isso provocou a ira de Esaú e fez com que Jacó fugisse para Harã, onde trabalhou para seu tio Labão. Mas, irmão Murilo, esse erro de Jacó aconteceu antes de ele gerar, de ele ter filhos. Mas esse passado cabuloso de Jacó, ele não foi apagado pelo tempo. Ele permaneceu, seus filhos provavelmente tomaram consciência disso. Em segundo lugar, ele demonstrou favoritismo por Raquel e por seus dois filhos com ela, José e Benjamim. Isso causou ciúmes e ressentimento entre os outros filhos, que chegaram a vender José como escravo para os ismaelitas e mentir para Jacó que ele havia sido morto por um animal selvagem. Terceiro erro, ele não protegeu sua filha Diná quando ela foi violentada por Siquém, o príncipe dos heveus. Ele deixou a coisa correr solta ao ponto que seus filhos Simeão e Levi vingaram-se desse pessoal, matando todos os habitantes homens de Siquém. Isso trouxe perigo para toda a família. Jacó foi negligente com relação à correção de seus filhos. Quarto lugar, aqui é onde entra o tópico, né? Ele não corrigiu seus filhos quando estes cometeram pecados de idolatria, adultério e assassinato. Ele apenas os repreendeu em seu leito de morte quando lhe deu as bênçãos proféticas, mas durante a vida, não. Ele não corrigiu. Esses erros de Jacó como pai podem ter influenciado o comportamento de seus filhos de várias maneiras. Tais como, primeiro, eles aprenderam a ser enganadores e mentirosos, como Jacó foi com seu pai Isaque. Você vê que Jacó mentiu para Isaque. E quando José foi vendido para os ismaelitas, foi seus filhos fizeram? Mentiram. Enganaram. Segundo, desculpa, irmãos, ainda estou gripado. Pensa numa gripe que não passa. Segundo, eles desenvolveram sentimentos de inveja, ódio e vingança, como Jacó e Esaú sentiram um pelo outro, como Lia e Raquel sentiram uma pela outra. Então, os irmãos de José viram nos avós, viram nos pais esse tipo de comportamento, de ciúme, esse tipo de rivalidade, e eles só replicaram aquilo que viram. Por fim, eles se tornaram violentos e cruéis. Por exemplo, Simeão e Levi foram assim com os siquemitas. Eles se tornaram adúlteros e também, de certa forma, violentos, como Judá foi com a sua nora Tamar. E isso aqui também foi algo que refletiu no seu tratamento com José, o irmão mais novo.
comportamento dos pais influencia o comportamento dos filhos. E o ciúme é um pecado que gera conflitos dentro da família. Como é que está o teu lar? Como é que estão os teus filhos? Meu Deus, como a gente precisa ter cuidado com esse tipo de sentimento. Olha o que é que diz o terceiro subponto. A extensão do ciúme. Irmão Murilo, o que é o ciúme? O ciúme é aquele sentimento doentio que nos leva a desconfiar e a acusar as pessoas e as coisas que temos sem motivo ou sem prova. É aquele sentimento que nos leva a diminuir, a criticar sem razão ou justiça. É aquele sentimento que nos leva a odiar ou a agredir sem limite ou piedade. O ciúme doentio é um sinal de possessão, de egoísmo, que enfraquece os laços e a confiança. Quando eu falo sobre a extensão do ciúme, eu quero dizer que o ciúme, ele pode trazer, olha só a extensão, o alcance, ele pode trazer problemas para a vida conjugal. Quando um dos cônjuges se sente ameaçado ou inferiorizado pelo outro, ele passa a vigiar, a cobrar, a ofender ou a violentar o seu parceiro. Então aqui o ciúme ele destrói o amor, a harmonia, a fidelidade, a paz no casamento. O ciúme pode trazer problemas para as amizades sinceras. Quando um dos amigos se sente excluído ou desprezado pelo outro e passa a ignorar, a caluniar, a sabotar ou a trair o seu companheiro, né? Trair aqui no sentido de falar mal, trair aqui no sentido de ser hipócrita. Então, o ciúme ele pode romper o afeto e a lealdade na amizade. O ciúme pode trazer problemas para os relacionamentos profissionais. Quando um dos colegas se sente injustiçado ou prejudicado pelo outro e passa a competir, a invejar, a difamar ou a boicotar o seu amigo colaborador. O ciúme pode comprometer o desempenho, o reconhecimento, o crescimento e o êxito no trabalho. Então o ciúme ele se espalha. Irmão Murilo, você não falou sobre o ciúme na igreja. Calma, porque isso aqui vai ser abordado agora no terceiro tópico. Olha o que diz o terceiro tópico, os males do ciúme. E o primeiro subponto diz que o ciúme pode causar tragédias familiares. Eu notei aqui 10 problemas que o ciúme pode causar dentro do lar. Primeiro, desconfiança. O ciúme pode gerar uma falta de confiança entre os membros da família. Segundo, brigas. O ciúme pode provocar brigas e discussões frequentes na família, que podem se tornar violentas ou ofensivas, gerando mágoa e ressentimento. Terceiro, o ciúme causa isolamento. Eu não vou aqui me deter nas explicações, mas está aqui no subsídio. Quarto, depressão. Quinto, ansiedade. Sexto, inveja. Sétimo, competição. Em oitavo lugar, sabotagem. Nono, separação. E em décimo lugar, aqui, e último, até morte. São alguns problemas que o ciúme pode gerar, algumas tragédias que o ciúme pode gerar. Aí o segundo subponto vai falar sobre o ciúme. O ciúme é um agente de conflito. Cadê aqui? Segundo subponto. O ciúme entre os santos de Deus. Irmão Murilo, e na igreja tem ciúme? Tem, irmão. Tem. Porque a igreja não é um lugar de gente perfeita. A igreja é um lugar de gente que está abrindo espaço para que o Espírito trabalhe, mas não são pessoas perfeitas. Tem ciúme na igreja. E o ciúme na igreja, ele se manifesta de diversas formas. Por exemplo, ele se manifesta entre os membros da igreja. Alguns podem ter ciúmes de outros por causa de seus dons, de seus talentos, de seus ministérios, de sua liderança, de seu reconhecimento, de suas bênçãos, de suas amizades. Veja que a gente tem pano para manga, não é? Então se manifesta assim também entre os membros da igreja. E esse ciúme gera rivalidade, gera inveja, contenda, fofoca, calúnia. Só que o ciúme também se manifesta entre a liderança da igreja. E aqui alguns podem ter ciúmes de outros por causa de sua autoridade, de sua influência, de sua visão, de sua doutrina, de seu estilo ou de seus resultados. E esse ciúme pode gerar competição, divisão, rebelião, heresia e até mesmo apostasia. Aí vem o último subponto. O último. Como é
que a gente pode vencer o ciúme? Como é que se vence o ciúme? Qual o caminho bíblico para vencer este pecado? E eu identifiquei aqui pelo menos 4 passos. Primeiro passo, reconhecer o ciúme como um pecado que precisa ser confessado e abandonado. Você precisa confessar e reconhecer que o ciúme é um sentimento que nasce com muita facilidade no solo fértil de nosso coração. Você precisa reconhecer, pedir perdão a Deus. Em segundo lugar, tente identificar a causa do ciúme e confronte esses sentimentos com a palavra de Deus. Em terceiro lugar, cultive amor e gratidão pelas pessoas e pelas coisas de Deus no seu coração, sem cobiçar ou sem se comparar com os outros. Porque a comparação, a cobiça, são adubos para o ciúme. Em quarto lugar, desenvolva uma atitude de humildade, de serviço, que busca o bem dos outros e não os seus próprios interesses. São alguns passos para vencer o ciúme. Dentro da nossa conclusão, você pode conferir aí depois, eu coloquei aí que Jacó agiu de forma tola. E nós não podemos demonstrar esse tipo de predileção por um dos filhos. Jacó falhou em educar os seus filhos. E, portanto, eu finalizei o subsídio escrito com algumas orientações com relação à educação dos filhos. Algo que não vamos aqui discorrer no vídeo, mas você pode baixar o subsídio e conferir essa conclusão, essa orientação de como a Bíblia ela nos ensina a educar os filhos, a não tomar o mesmo caminho de Jacó, tá bom? Então, meus irmãos, eu espero que esta aula tenha sido instrutiva, espero que esta aula tenha sido abençoadora, para que você chegue em classe preparado para expor o assunto da lição. Quero pedir mais uma vez aos alunos que são assinantes da ferramenta EBD a sondarem aí todos os materiais que nós disponibilizamos na plataforma da ferramenta. E tem até aí as leituras semanais, né? Toda leitura semanal tem uma breve reflexão. Dá uma olhada nisso aí, porque vai te ajudar muito no envolvimento dos seus alunos com o tema da semana, tá bom? Deus abençoe, tenha uma ótima aula de escola bíblica dominical, um ótimo final de semana e não se esqueça, abra a jaula.